E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando um caso que chocou o Pará e o Brasil inteiro, o da Melissa Aprídio Mafra, filha do cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar pra vocês sobre essa situação e trazer também o desabafo da Melissa Mafra, que já bateu mais de 2 milhões de visualizações e agora ela está recebendo ameaças de morte nas redes sociais. Pois bem, nesse último final de semana, a internet aqui do Norte, em especial no Pará, ficou tomado pelo assunto da briga entre a Melissa Mafra e seu genitor Bruno Mafra. E por isso traremos esse caso para o canal, para vocês que nos acompanham de outros estados, possam também estar a par do que acontece desse lado aqui do país. Tudo começou anos atrás, dentro da casa. Melissa e a irmã eram crianças quando foram abusadas de forma repetida pelo próprio pai, o cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio. Bruno Mafra é um famoso cantor de tecnobrega do Pará, com muita fama principalmente no Norte e Nordeste. Seus shows chegavam a reunir cerca de 15 mil pessoas e ele fazia apresentações até mesmo em países vizinhos como a Suriname, Guiana Francesa e Venezuela. A banda Bruno e Trio consolidou Bruno Mafra como um dos nomes mais conhecidos do tecnobrega no Norte e no Nordeste. E em 2017 o Bruno Mafra se mudou para Portugal para expandir sua carreira internacional. Sendo assim, seu paradeiro atual é desconhecido. E segundo a denúncia, os crimes ocorreram entre 2007 e 2011, quando as vítimas tinham 5 e 9 anos de idade. Os crimes só vieram à tona em 2019, quando as vítimas, já adultas, formalizaram a denúncia por estupro de vulnerável continuado. Foram 7 longos anos de luta judicial, com perícias, depoimentos e acompanhamentos psicológicos. E em 2024, a Justiça de Primeira Instância condenou Bruno Mafra a 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. A defesa recorreu imediatamente para a segunda instância, no Tribunal de Justiça do Pará. E agora, no último dia 26 de março de 2026, os desembargadores da primeira turma do Direito Penal analisaram o processo e, por unanimidade, mantiveram a condenação. Os desembargadores não encontraram nenhuma irregularidade. A sentença foi confirmada. Agora, o Bruno foi condenado a 32 anos de prisão, em regime inicial fechado por de vulnerável continuado. Segundo a relatora do caso, a desembargadora Rosi Gomes, os relatos das vítimas foram consistentes e descreveram abusos que envolviam isolamento, manipulação psicológica, exibição de porno e atos libidinosos, incluindo oral, ocorridos pelo menos 3 vezes. Os depoimentos foram corroborados por familiares, como a mãe, a avó materna e um tio, além de um laudo sexológico que confirmou a materialidade do crime. A defesa pedia a absolvição por insuficiência de provas, mas o recurso foi negado. Em nota, o escritório Felipe Silveira, responsável pela defesa do cantor, informou que o processo ainda está em curso e que serão adotadas as medidas recursais cabíveis. A defesa sustenta a existência de relevantes violações ao devido processo legal, com potencial comprometimento da validade jurídica dos atos processuais e da própria decisão proferida. Os advogados também registraram preocupação com a divulgação de informações de um processo que tramita sob sigilo, circunstâncias que, em tese, exigem rigorosa observância das restrições legais de acesso e divulgação. O Bruno Mafra se manifestou e negou tudo. Vou ler para vocês a nota do Bruno na íntegra. Abre aspas. Diante das informações que vêm sendo divulgadas, venho a público afirmar, com total serenidade, que sou inocente das acusações que me estão sendo atribuídas. Confio plenamente na justiça e no devido processo legal, que já me assegura o direito de responder em liberdade. É nesse caminho, com responsabilidade e respeito, que seguirei colaborando integralmente para o completo esclarecimento dos fatos. Tenho consciência da seriedade do momento, mas também tenho a tranquilidade de quem sabe da própria conduta e da verdade que será devidamente reconhecida. Não entrarei em debates ou julgamentos antecipados fora do âmbito judicial. O tempo e a justiça se encarregarão de restabelecer a verdade. Aos que me acompanham, deixo uma mensagem de calma e confiança. Sigo firme, com dignidade, respeito e fé. Fecha aspas. Bom, e após essa segunda condenação do cantor Bruno Mafra, a Melissa, uma das vítimas, decidiu romper o silêncio. Depois de anos calada para respeitar o andamento do processo, ela finalmente pôde falar. O caso não é mais suspeita ou denúncia, é condenação transitada em julgada em segunda instância. Bruno Mafra nega os fatos, mas a justiça, após todas as etapas, disse o contrário. Esse é o ponto de partida para entender o que veio depois.
o vídeo dela e a onda de ódio que se seguiu. No dia 27 de março de 2026, Melissa publicou um vídeo emocionante em seu Instagram. Ela falou sobre o luto de enterrar um genitor em vida. Foram palavras fortes. O vídeo viralizou rapidamente, milhares de pessoas compartilharam apoio, parabenizando a coragem dela e da irmã por denunciar o caso. Muitas vítimas de violência doméstica e sexual se identificaram e deixaram mensagens de força. Afinal de contas, era um momento de vitória da justiça e de visibilidade para um tema que ainda é tabu. E por isso vou contar para vocês esse vídeo da Melissa na íntegra, intercalando o que ela falava. Confira essa primeira parte que ela fala ali sobre enterrar o pai vivo. Foram anos de luta e hoje eu vivo um luto. Porque hoje eu enterrei o meu genitor. Que por muitos anos eu quis que fosse meu pai. Tivesse tido esse papel na minha vida. Eu me chamo Melissa Mafra. E diante dessa repercussão, eu decidi me pronunciar. Pensei de diversas maneiras como eu poderia fazer isso. Hoje não é um assunto fácil, não é algo que eu consigo ainda falar de maneira que não me machuque. Eu sempre digo que apesar de eu ter sido vítima, eu sou combativa. Eu lutei. E foram 7 anos de luta para que a gente tivesse uma resposta. Como vocês puderam ver nas reportagens, ele foi condenado em 2024, a primeira vez, em primeira instância, a quase 32 anos de prisão, mas recorreu e assim me mantive calada para que, se tivesse ainda o entendimento do segundo grau, nos mantivemos, né, eu e a minha irmã. E ontem saiu a confirmação da sentença, foi pública. As pessoas conseguem ter acesso no YouTube, enfim, então foi pública e por ele ser uma pessoa pública, tomou essa proporção que está tomando. E eu gostaria de deixar claro que não é uma denúncia, não é uma suspeita, é uma condenação em segundo grau. Inclusive, uma condenação que foi de maneira unânime, pelo entendimento das desembargadoras. Como vocês podem ver nas reportagens, o meu advogado chegou a pronunciar e explicou que há sim possibilidade de recurso, porque no Brasil quem tem dinheiro pode recorrer sempre, e há possibilidade, mas não se discute mais os fatos. O que aconteceu, aconteceu. O que eu e a minha irmã falamos, expusemos, o nosso depoimento, toda a análise técnica que foi feita, foi confirmado e já foi considerado como concreto. O que vai ser discutido, o que pode ser discutido ainda é matéria de direito, que no caso é processo, falha processual, que inclusive até isso também já foi analisado pelas desembargadoras e nenhuma encontrou nenhum tipo de irregularidade, enfim. Foi contra tudo que eles apontaram nessa fase do processo. Bom, então, como ela reforçou, ainda cabem recursos. Mas não se discute mais o fato. E aí a Melissa seguiu falando sobre o porquê dela apenas agora falar sobre isso. Pois já estavam surgindo especulações que ela queria se promover nas costas do pai. Ou seja, ignorando todo o sofrimento que ela e a irmã passaram nas mãos do pai quando eram pequenas. E mais do que isso, ela trouxe um alerta para que crianças que tenham passado por isso, na vida adulta, formalizem a denúncia. Confira. Então, eu sei que vão surgir, que já está surgindo várias especulações a respeito da situação, do caso, e, enfim, vários questionamentos de pessoas que fazem alguns comentários infelizes do tipo, só agora que a mídia quer chamar atenção. Eu sei que tem gente que vai pensar isso, mas sinceramente, eu fiquei calada por tanto tempo que agora eu não vou realmente me importar com esses comentários, porque eu sei a minha verdade e a justiça reconhece a nossa verdade. Né? Então, eu também vim aqui como uma maneira de ser um alerta para que outras vítimas que possam ter passado por isso na fase da infância saibam que é possível sim denunciar na fase adulta. Porque a gente não entende quando acontece na nossa infância, a gente não consegue compreender de fato. Quando a gente cresce, a gente vai entendendo e a gente vai identificando, é ali que a gente vai ter discernimento para decidir. Então é possível. E hoje, com essa repercussão e com a decisão de ontem, eu vejo que a justiça pode ser feita. Infelizmente, a gente vive num mundo e num país que é misógino, que as mulheres precisam constantemente estar sempre provando o que falam, né? E essa decisão, essa permanência, essa confirmação dessa sentença, ela é a prova de que o nosso depoimento, ele tem força e que elas identificaram pela uma sequência lógica, por uma análise técnica de profissionais, peritos, psicólogos, enfim. Então, nada disso foi decidido por mera conversa, por mero chateação. Eu já vi alguns comentários falando sobre a questão financeira. Querem dinheiro. Gente, não tá ganhando nada com isso.
Ninguém tá ganhando nada com isso. Na verdade, no fundo, tudo isso é muito triste. Muito triste. Aí a Melissa contou que além dele ter feito o que fez com ela e com a irmã, ele era uma pessoa extremamente ausente. E que se ela pudesse fazer um pedido pro gênio da lâmpada, ela queria que não tivesse acontecido nada disso e que ele tivesse sido somente um pai ausente. Confira. Pra todo mundo que sabe da minha história, o quanto que eu queria que o meu pai tivesse sido só um pai ausente. Que ele não é pai, é genitor. Que o meu genitor tivesse sido só um pai ausente. Eu falo muito com a minha psicóloga, converso muito com a minha família, que restou, né? Que eu queria, se eu pudesse fazer um pedido pro gênio da lâmpada, que ele nunca tivesse feito isso e que ele tivesse sido só um pai ausente, porque além dele ter feito o que ele fez, ele era um pai extremamente ausente. Ele nunca foi participativo na minha vida. Inclusive, as pessoas falando de financeiro, porque quer dinheiro, nem a minha pensão ele pagou. Nunca ele pagou direito a minha pensão. Então, assim, é muito absurdo olhar alguns comentários que ainda consegue questionar. Mas assim, eu já esperava que isso fosse acontecer, até porque a gente vê isso todos os dias. A mulher tem vídeo gravado da mulher sendo espancada, as pessoas, mas por quê? Mas também ela tá fazendo o quê? O que ela fez? Então as pessoas vão sempre questionar a palavra da mulher. E eu, sinceramente, não me importo com isso. Eu só me importo de que outras vítimas estejam e fiquem alerta que é possível. E aí a Melissa também disse que não entraria no mérito do que ela reportou ou das coisas que ela sofreu ali, ela e a irmã, porque ainda são lembranças que machucam bastante elas. Mesmo passando por terapia, esse tempo todo, isso ainda machuca muito elas. Confira. Eu não vou entrar em detalhes dos abusos, do que aconteceu, porque sim, são memórias que ainda machucam muito. Eu e minha irmã nos tratamos até hoje com terapia, então é algo que quando nós revisitamos é muito doloroso. Eu quero dizer que apesar de tudo isso, eu consegui. Eu estudei, eu trabalhei, tenho hoje a minha empresa, tô conquistando, galgando, graças a Deus, muitas coisas. E ele não me paralisou. E isso é um recado para toda vítima, que não deixe eles paralisarem você. Não deixe ele paralisar você. Você não é o abuso que você sofreu, você não é a humilhação que você sofreu, você é muito além disso. E existe esperança. A gente consegue, a gente segue, a gente sobrevive. E aí, por fim, ela falou sobre seu relacionamento com Deus e como sua fé a sustentou de pé, além das pessoas que a fortaleceram, e também sobre o encerramento do ciclo e de enterrar um genitor em vida. Confira. E para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, mas que realmente é muito difícil resumir tudo em um vídeo só, eu quero agradecer principalmente e primeiramente a Deus por tudo, porque Ele nunca me desamparou todo esse tempo, que Ele fez o papel de pai, que Ele é o nosso pai, então Ele supriu o papel que eu não tive. Ele é tão maravilhoso que Ele providenciou pessoas na minha vida, providenciou a família da minha irmã, que é a minha família, que nos apoiou todo esse tempo, esteve ao nosso lado, viu o nosso sofrimento, que nunca nos abandonou, os avós da minha irmã, que são os meus avós, a mãe da minha irmã, que é a minha mãe de coração, a família do meu noivo, que é a minha família, que ele colocou pra cuidar, pra proteger, pra estar do meu lado, e sobretudo a minha mãe, que apesar de todas as dificuldades, nunca me abandonou. Ela é o motivo de eu ter continuado, de eu ter lutado até aqui por ela, porque ela precisa muito de mim. Então eu sei que pra muita gente, ele é um artista admirável, que marcou uma geração, mas pra mim e pra minha irmã, ele é o começo de uma história que a gente quer encerrar, que a gente tá tendo coragem de encerrar. Hoje, mais uma vez, eu não comemoro. Hoje eu sinto um alívio, mas eu tô vivendo um luto. Um luto de enterrar um genitor em vida. Bom, e como eu disse pra vocês, o vídeo viralizou rapidamente. Milhares de pessoas a parabenizaram pela coragem, mas, junto com o apoio, veio também uma avalanche de comentários maldosos. Muitos perfis com aspecto de fakes começaram a atacar a Melissa. A chamaram de lacradora, gorda, traidora do próprio pai, feminista e interesseira. Acusaram-a de querer fama e seguidores. O tom era de puro ódio e defesa explícita do abusador. Melissa, que já tinha passado por tanto, viu seu perfil público ser inundado de mensagens de intimidação. Daí, no dia seguinte, no dia 29 de março, ela postou em seus stories que estava sofrendo ameaças de morte e registrou o boletim de ocorrência. Ou seja, o que era para ser um momento de cura virou uma nova batalha. E aí eu vou ler para vocês algumas dessas ameaças que a Melissa recebeu e expôs em seus stories. São mensagens reais capturadas nas redes sociais. Confira essa primeira, por exemplo, desse caso aqui, ó, da Emily Duarte 007. Ela escreveu o seguinte, abre aspas: "Eu até fico imaginando seu pai na cadeia. Que pedaço de lixo eu fui colocar no mundo. Mulher, primeiro, você é feia. Segundo, tá em busca de fama. Terceiro, gorda." Fecha aspas.
Essa mensagem mistura humilhação física com defesa explícita do abusador. Revela como a sociedade ainda culpa a vítima em vez de proteger quem denuncia. Inaceitável. E aí, claro que tiveram várias, né? Foram 6 pelo menos ali. E aí eu vou ler essa segunda pra vocês também, que ela acabou não capturando ali o nome do agressor ou agressora. Abre aspas. Melissa, não te conheço e nem queria conhecer, mas uma pessoa colocar o pai preso, comemorar sua condenação, só mostra o caráter que você tem. Instagram da coitada é público, o que prova que está em busca de seguidores, provavelmente uma feminista. Deus abençoe a vida do seu pai, que ele possa ajudar ele nesses 30 anos que vai passar preso. Já você, vou orar mesmo, que uma doença chegue a você. Morra e suma desse planeta, desgraçado. Fecha aspas. Aqui o ódio chega ao cúmulo da pessoa falar de Deus para desejar a morte da vítima. Todos esses comentários são ameaças diretas de morte, disfarçados de opinião. Crime previsto em lei que não será tolerado. Uma pena que no print da Melissa não expôs o nome dessa pessoa. Uma pena mesmo, que senão a gente colocaria aqui para vocês também. E não para por aí. Teve também dessa Tassiane Moura 954 que disse o seguinte, abre aspas. Mais uma lacradora querendo aparecer às custas do próprio pai. Que lamentável. Você é ridícula. Você é pior que fezes. Mais uma mulher. Mais uma pessoa que tenta reduzir uma sobrevivente de Estu a pior que fezes. É violência psicológica pura. Mostra o nível de misoginia que ainda existe quando uma mulher denuncia o pai. E o pior de tudo, vindo de outras mulheres. Tem uma outra da Emily Duarte aqui, que provavelmente é outra fake daquela primeira. Só que esse perfil agora, ao invés de ser Emily Duarte 007, é Emily Duarte 924. Essa disse o seguinte, abre aspas. Você devia ter vergonha de ter colocado o próprio pai preso. Sua hora vai chegar, gorda. Fecha aspas. Viu como parece da mesma? De novo com essa mesma conversa de querer ofender a moça a partir de características físicas. E a frase, sua hora vai chegar, é a ameaça velada de violência futura. Associar a condenação do pai com punição à filha é defesa de impunidade para abusadores. E tiveram também homens ameaçando a Melissa. Teve esse aqui chamado Kaique Santos, usuário Kaique_Santos 968, que disse o seguinte, abre aspas, como uma pessoa coloca o próprio pai numa cadeia, merece estar sofrendo com toda essa gordura que tem no corpo. Cuidado, querida. Você conseguiu chamar a atenção da mídia. Muito cuidado. Um dia o acerto de contas chega. Fecha aspas. E mais uma ameaça. Quando a pessoa fala em acerto de contas, soa como promessa de vingança. Esse tipo de linguagem intimida e silencia outras vítimas. A justiça já deu a palavra final. O pai foi condenado. Essa galera precisa entender que a Melissa e a irmã são vítimas. Já sofreram tanto em suas vidas e ainda passar por isso. Que sociedade doentia é essa? E por fim, tem também desse Eduardo Pontes, que disse o seguinte, abre aspas, queimou a história do pai. Não tinha outra forma para resolver? Com pedido de perdão? Fecha aspas. Já pensou uma coisa dessa? O cara quando ela é criança e ainda tem gente que acha que é um pedido de perdão que vai ser suficiente. O caso é gravíssimo. Não se trata de um esbarrão para se pedir desculpa. O cara tem que pagar na cadeia pelos crimes cometidos. A justiça já determinou. As provas foram coletadas. O caso é grave. O caso foi cometido contra crianças. E claro, a Melissa já comunicou tudo às autoridades e está adotando todas as medidas legais cabíveis. E que o caso da Melissa Mafra sirva de exemplo para outras crianças e mulheres que não se calem. Mesmo depois de anos de um processo longo e agora de ameaças de morte, ela escolheu falar. E o resultado? A justiça confirmou a condenação do agressor em segunda instância. E se você que está assistindo e já sofreu violência, ameaça, saiba, você não está sozinha. Use o caso da Melissa Mafra como exemplo de força. Denuncie. Registre boletim de ocorrência. Procure rede de proteção. As mulheres não podem mais se calar. O silêncio, ele protege o agressor, nunca a vítima. A Melissa mostrou que é possível sair do luto e reconstruir a vida. Que a justiça, mesmo demorada, pode chegar. E que nenhuma ameaça vai apagar a verdade. E se você precisar de ajuda, os números estão na descrição. 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, 190, Polícia Militar e o Disque Denúncia. E peço aos nossos seguidores que apoiem as vítimas. E lembre-se, quem denuncia não é traidora. Quem denuncia é corajosa. Fiquem com Deus e, acima de tudo, fiquem seguras. E nossa solidariedade à Melissa.
E esse foi o vídeo, espero que ele tenha sido útil. E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comenta aí o que você acha disso tudo, se inscreva no nosso canal. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!